permanece nos nossos corações. É um prazer estar aqui com vocês, ao convite do nosso amigo Jorge, e ele nos lembrou de Francisco de Assis, e nós então sugerimos o tema Francisco de Assis e o terceiro milênio, ou Francisco de Assis e o biótipo do terceiro milênio. O título dessa palestra está nos falando que Francisco de Assis fez no século XIII o que nós iremos fazer, se Deus quiser, no terceiro milênio. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Vamos começar o nosso estudo falando inicialmente da evolução. Segundo a revelação espírita, o Livro dos Espíritos, na pergunta 540, está lá bem claro que a evolução vai do átomo até o arcanjo. O átomo, aí nessa época, na época de 1857, era o mesmo átomo da visão de Dalton, que dizia apenas que o átomo era uma partícula, a menor partícula da matéria. Não tinha a ideia que nós temos hoje do átomo divisível. Era o átomo no sentido daquilo que não é realmente divisível. Tomo divisível, aquilo que não se divide. E que a evolução então partiria do átomo ou de uma partícula da matéria, formando um aglomerado de átomos. Nós temos os minerais. Da evolução dos minerais nós temos os vegetais, e da evolução dos vegetais nós temos os animais. Assim então partimos para o reino hominal. Ora, diz a revelação então espírita que aqui no reino hominal nós recebemos o sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio. É agora então que nós temos o livre-arbítrio e temos a responsabilidade e temos também a razão. Temos a razão para escolher entre o bem e o mal, ou melhor, a razão que nos dá a capacidade de escolher entre o bem e o mal, o livre-arbítrio para optarmos entre o bem e o mal, e a responsabilidade para sermos felizes se escolhermos o bem, e a responsabilidade para sermos infelizes se escolhermos o mal. É aqui então que diz a doutrina espírita que quando há o mau uso do livre-arbítrio, o espírito comete então a sua primeira falha no carreiro evolutivo. Porque antes ele não poderia falhar, porque ele não tinha livre-arbítrio, porque havia o determinismo imperante da lei. Agora então é possível dele cometer o livre-arbítrio. Diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 122, que se ele faz um desequilíbrio nesse sistema harmonioso da lei, ele comete o que lá chama de pecado primeiro, ou pecado original, a primeira infração ou o seu primeiro erro. E conclui a pergunta 262, que é nesse exato momento que há a chamada queda do homem, ou a sua queda espiritual, e começa então as reencarnações expiatórias em planetas como o nosso. E agora então em planetas como o nosso, em encarnações expiatórias, ele marcha evolutivamente para a condição de arcanjo, onde ele vai se transformar em espírito puro, que, como diz a pergunta 113 do Livro dos Espíritos, o espírito puro já não precisa mais reencarnar, está livre das reencarnações. Ora, o que consta-nos então é que aqueles espíritos que desobedeceram o livre-arbítrio, ou melhor, usaram mal o livre-arbítrio, começaram as suas reencarnações expiatórias em planetas como a Terra. E todos nós que estamos habitando um planeta como a Terra, estamos então aqui para purgarmos os nossos erros, para fazermos as nossas expiações e aí nos purificarmos. Diz então a revelação espírita no livro O Consolador de Emmanuel que o único espírito que passou aqui na Terra e que nunca falhou nesse carreira evolutivo
vamos explicar bem. Ele não quer dizer, Emmanuel, que o único espírito que nunca errou no universo tenha sido Jesus. Não foi isso que ele disse. Apenas ele fala que o único espírito que passou aqui pelo nosso planeta Terra, um planeta pequenininho, um grão de poeira do universo, o único que passou aqui, que nunca errou no seu carreira evolutivo de subida, foi Jesus. E o que é verdade, com as próprias palavras do Mestre, porque está lá em João, no capítulo 8, versículo 46. O próprio Jesus falando: quem de vós me arguirá de erro? Eu não tenho erro, eu nunca errei. Ele mesmo afirma isso. Está claro? Ora, então, Emmanuel, nas perguntas 48 e 49 do livro Consolador, ele deixa claro para nós que o único espírito que nunca falhou foi Jesus. E que os outros todos, então, podemos dizer, que passaram aqui pela Terra, têm dívidas para pagar. Estão aqui para fazer as suas reencarnações expiatórias e purgar. Diz Kardec na pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Os espíritos respondem: a finalidade da encarnação é expiação. E pergunta Kardec, então, na seguinte, na 168, até quando o espírito reencarna? E eles respondem: até que se ache limpo de todas as impurezas e passe a ser espírito puro e não precisa mais reencarnar. E continua Kardec na seguinte, na 169, e é muito demorado esse processo? E eles respondem: ah, sim, as reencarnações são muito numerosas. O que vem realmente bater com uma pergunta também do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 125, que diz que esses que erraram, ou que enveredaram pelo caminho do mal, ou que usaram o mal do livre-arbítrio, eles chegam lá na condição de espírito puro. Só que a eternidade é mais longa, ou melhor, o tempo é mais longo. Vão demorar muito mais porque vão ficar com idas e vindas nas várias reencarnações, nas numerosas reencarnações, até se purificar, até se limpar. E quando chegar na condição de espírito puro, não precisa mais reencarnar. Vocês poderiam então me perguntar: olha, mas por que você está falando isso se o tema é Francisco de Assis? Sim, fica claro então. Se o único que nunca falhou dos que passaram na Terra foi Jesus, é porque Francisco falhou. Tá certo? Um dia ele falhou no seu carreira evolutivo. E aí nós precisamos então recordar da figura de Francisco e buscar ainda a sua linhagem espiritual aqui na Terra. Vamos ver algumas reencarnações que nós conhecemos de Francisco, segundo a revelação espírita. A mais conhecida de todas é que ele foi João Evangelista, o discípulo amado, não é? O discípulo que colocou a cabeça no ombro ou no colo de Jesus e que escreveu o quarto evangelho, ou o evangelho espiritual, e que escreveu também o Apocalipse. Mas antes, ele tinha sido o grande profeta Daniel, que falava de profecias, e igualzinho como mais tarde, ele, na figura de João, veio falar de profecias. E ele também foi o grande faraó do Egito, Akenaton. Faraó que nos apresentou a ideia do Deus monista, ou do Deus que está na natureza, do Deus que é a natureza e do Deus que transcende a natureza, do Deus que está em toda parte. Foi ele que fez o cântico ao sol. Ele amava o sol, amava a lua, amava as estrelas, amava a terra e os animais. Igualzinho como mais tarde, bem depois, 1200 anos depois de Cristo, Francisco de Assis também apresenta o seu cântico ao Deus Sol. Não é? O cântico ao irmão Sol, amando o Sol, amando a irmã Lua, a irmã Chuva, a irmã Terra, a irmã Pedra, a irmão Passarinho, mostrando uma unidade perfeita em toda a natureza, mostrando uma sequência de evolução dos seres mais simples para os seres mais complexos. Por que Francisco de Assis repete o mesmo tema de quando ele foi a Akenaton? Repete porque na reencarnação os personagens são os mesmos. A história se repete porque os personagens são os mesmos. Francisco de Assis era uma alma, então, fascinante. Por mais que nós vamos mergulhando na história, vamos vendo ele limbado em luz e sempre na Terra em grandes missões. É lógico, então, se ele cometeu falhas e grandes erros, foi muito antes, mas não importa. Cometeu erros,
e começou o seu trabalho de reconstrução, de evolução espiritual. É esse o ponto fundamental que nós queremos trazer para vocês. Ele errou, começou a se reconstruir através da evolução e atingiu agora, na figura de Francisco ou na vida de Francisco, a maturidade espiritual. Como tivéssemos dizendo assim, ele se regenerou. Ele já fez em 1200 o que nós iremos, ou que está proposto para nós para o terceiro milênio, que é nos regenerarmos também. Ele se reequilibrou, ele se reencontrou espiritualmente quando, na vida perfeita que ele levou como Francisco de Assis. Mas vamos traçar alguns detalhes da vida dele como Francisco. Quando ele esteve aqui na Terra, ele dizia: o seu sonho, o seu desejo, o seu ideal era ter as marcas do Cristo. Ele queria ser igual ao Cristo. E nós começamos a indagar: ora, o que adianta Francisco ser igual ao Cristo fisicamente, quando o importante é ser igual ao Cristo espiritualmente? O que importa é ser parecido fisicamente com Jesus, ter as marcas de Jesus, quando nós sabemos que o importante é ter as marcas espiritual de Jesus, ter a vida espiritual de Jesus? No entanto, era essa a linguagem daqueles séculos e era necessário que assim ocorresse, que assim se procedesse. No entanto, nós podemos ver que Francisco não era arrogante. Essa atitude de querer ser igual a Jesus não é por vaidade nem por egoísmo. Busquemos um exemplo, por exemplo. Certa vez, ele ouviu uma voz. E a voz mandou ele reconstruir a igreja do Cristo que estava se perdendo. E Francisco então partiu para reconstruir a igreja de São Damião. Carregou pedra, ferrou massa e pintou a igrejinha de São Damião. Quando ele estava feliz diante dessa reconstrução e fez uma oração para dizer: Senhor, eis aí a obra que tu pediu para que eu fizesse. O Senhor aparece para ele e ele escuta a sua voz que diz: não, Francisco, não é esta a minha igreja que eu estou mandando você reconstruir, é a minha igreja espiritual. Foi assim então que ele notou que a igreja do Cristo estava se afundando, que a barca de Pedro estava afundando no lago ou no mar agitado da vida, e que era necessário reconstruir a igreja do Cristo em termos de pensamento, revigorar, trazer uma injeção de ânimo e de ideal e fazer uma revolução de pensamentos espirituais, já que a igreja estava tacanha, amarrada no campo material, no mundo material, nas construções materiais. Era necessário uma revolução. E Francisco então começa essa sua revolução. Ele trazia a marca espiritual muito forte dentro dele, era tão forte que ele foi batizado por Giovanni. Em italiano quer dizer João. Ele era o João evangelista, então é lógico, pelaquela força espiritual da figura ímpar de João, ele recebeu esse mesmo nome. Quando o senhor Bernardone chegou, homem de negócio, homem da burguesia, homem de trabalho têxtil, não gostou desse nome. Ele não estava no batismo, estava viajando e não gostou do nome. Ele não queria que o seu filho tivesse nenhuma ligação com a igreja. Era o início da divisão que mais tarde, na Revolução Francesa de 1789, veio colocar a burguesia no poder, separando a igreja do Estado. E o senhor Bernardone já trazia essas ideias e não queria que o seu filho tivesse nenhum vínculo com a religião. E mandou imediatamente trocar o seu nome de Giovanni para Francisco, porque Francisco não tinha na igreja. Mas não adiantou nada, porque a vida não depende da vontade do senhor Bernardone. E ele já trazia as marcas espirituais para ser quem era. Com o nome de Francisco ou com o nome de João, ele seria o discípulo sempre amado do Cristo. E foi assim então que a sua primeira atitude foi se entregar totalmente a Jesus. E começou então a jogar as roupas pela janela e ficou completamente nu. E num ato de desespero, o seu pai não o aceitou mais em casa. Ele foi então carinhosamente recebido dentro do seio da igreja e um dos bispos o envolveu no manto e disse para ele: meu filho, o evangelho mata. Se nós levarmos o evangelho na seriedade, como ele deve ser, ele vai te matar. Ou então,
você vai ter que ser uma outra pessoa. E entre morrer e ser uma outra pessoa, ele optou para ser uma outra pessoa. Antes de tudo, fiel ao seu amado, que era Cristo. E anunciou então, a partir daquele momento, os seus 3 princípios. Essa seria a grande revolução do pensamento de Francisco. Essa seria a sua grande contribuição para aquela Idade Média, ou para aquele tempo de trevas, no campo do ideal. Ele anuncia que ia seguir 3 irmãs muito amadas dele, que era, primeiro, a irmã pobreza, segundo, a irmã castidade, terceiro, a irmã obediência. Esses eram os 3 princípios, ou são os 3 princípios franciscanos. E o seu trabalho era de divulgar esse ideal por todas as localidades circunvizinhas. Recebeu autorização da igreja, colocou o nome da sua ordem, da ordem dos frades menores. Não são aqueles importantes, né? Os donos realmente da religião. Não, eles eram frades, os frades menores, simples, estavam antes de tudo dispostos a servir. E andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando esse ideal. Até que aconteceu que numa dessas pregações não foi permitido que discípulos de Francisco falassem desse ideal numa cidade. A autoridade lá religiosa não permitiu. Foi assim então que eles voltaram para Francisco e disseram: Francisco, não foi permitido que nós falássemos lá nessa cidade sobre as 3 virtudes ou as 3 irmãs. Nos ajude, vem conosco, porque aí teremos a certeza que com a sua presença nós conseguiremos. E Francisco disse assim: mas como eu farei isso? Eu serei guia de vocês? Não, eu não sou guia, eu sou o Cristo. E eles falaram: não, agora não está na hora de filosofarmos. Urge que irmos até a cidade e pregar. Ele: mas eu não posso fazer isso, só se eu for na condição de servo. Porque quem guia é Cristo. E eles falaram assim: mas se você for cego, como é que nós iremos? Ele falou: não, mas o cego tem um cachorrinho, então eu serei o cachorrinho que guia o cego. Eles: não, tá bom, então você vem como um cachorrinho. Ele fez mais uma ressalva: não, eu não quero ser o cachorrinho todo, eu sou apenas um pouco do cachorrinho que guia os cegos, que são vocês. Porque os olhos do cachorrinho são o Cristo, é o Cristo. Ou em outras palavras, ele não queria nada para ele. Em todas as situações, tudo era o Cristo. Era o Cristo que dirigia a sua vida. Era o Cristo o motor da sua vida. Era o Cristo o seu meio de atuação e o seu fim de atuação. Cristo era tudo para ele. E ele vivia para Cristo. Essa era toda a virtude que ele vivia e processava aqui na terra. Mas o que era que ele ia pregar lá? A irmã pobreza, a irmã castidade ou a irmã obediência? Vamos em parte. O que quer dizer irmã pobreza? O que é pobreza para Francisco de Assis? Principalmente se nós formos ver hoje, diante da psicologia moderna. Como é que ficam os princípios franciscanos diante da psicologia moderna? Pobreza para Francisco é ser desprendido. É reconhecer que nada realmente nos pertence. Que tudo pertence a Deus. A frase do Evangelho, que ele tão bem divulgava e tão bem vivia: bem-aventurados os pobres de espírito, a ele colocava numa interpretação verdadeira, porque se o espírito é o espírito de Deus, não pode ser alguém bem-aventurado, não é? Por ser pobre do espírito de Deus. Como é que, se você não tem o espírito de Deus, pode ser bem-aventurado? A interpretação é bem lógica. A palavra no original é vitchoi toi pneumati, que quer dizer bem-aventurado os pobres por causa do Espírito. E aí dá uma diferença muito grande. Era assim que Francisco pensava: por causa do Espírito de Deus eu me farei pobre, e compreenderei plenamente que eu realmente nada tenho, e que nada possuo, que nada pertence a mim, mas que tudo pertence aos céus, que tudo pertence a Deus. A porção da minha herança é Deus, e eu não tenho nada, absolutamente nada. E ele realmente entendia aquela parábola do homem que amontoou muito nos seus celeiros e disse: agora minha alma descansa e meu corpo coma bastante, porque já temos muita coisa para viver para sempre.
E o Senhor apareceu para ele e diz assim: insensato, hoje eu vou levar a sua alma. Hoje você vai desencarnar. E tudo aquilo que você amontoou, nada é teu. É duro, mas absolutamente nós não temos nada. Nada. Nós não temos nem o nosso próprio corpo, como diz Paulo. Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Nós não temos ele porque nós não sabemos até quando vamos ficar com ele. Não sabemos se iremos terminar a palestra. E é verdade, porque foi o próprio Cristo que disse isso para os seus irmãos. A hora de vocês é qualquer hora. Então, absolutamente, nós não temos nada. Nada realmente nos pertence. Somos como aquele caixa do banco que, quando chega para trabalhar, recebe uma quantia de dinheiro para movimentar e receber pagamentos, fazer pagamentos. E nada é dele. Mas vamos supor que num momento de loucura, o caixa começa a pensar que todo aquele dinheiro que está ali pertence a ele. Vai chegar o tesoureiro, vai chegar um administrativo, vai chegar o gerente, vai tentar solucionar dizendo: nada disso é seu, isso pertence ao banco. Ele diz: não, é meu. O que vai fazer? O que a autoridade vai fazer? Vai chamar a polícia? Ele vai ser preso. E até aquilo que não era dele será tomado. O que não era dele vai continuar sem ser dele e ainda vai perder o emprego. Muitos de nós, assim, passamos pela terra e recebemos um caixa para administrar, como diz a parábola, para sermos bons administradores. Nosso objetivo é administrarmos os bens ou o patrimônio que a vida momentaneamente deixa nas nossas mãos. Imediatamente ao pegarmos esse patrimônio, nos sentimos dono dele. E começamos numa luta tremenda para segurarmos esse nosso patrimônio. E sempre nos iludimos, porque toda vez que a gente quer segurar alguma coisa, ela foge das nossas mãos, como se alguém pudesse segurar a água e ela vai embora pelos seus dedos. Absolutamente nós não temos nada. E quando nós compreendemos que nada nós temos, nem o nosso corpo, começaremos a ser pobres por causa do Espírito de Deus. Mas o caixa, ele não fica com muito dinheiro no banco, não tem hora que ele tem realmente uma quantia bem imensa, bem gigantesca no seu caixa, e ele não administra aquele dinheiro com pagamentos, e no entanto, às vezes ele tem uma grande quantidade de dinheiro no caixa. Assim também somos nós. Às vezes nós temos pouco dinheiro no caixa, às vezes nós temos muito dinheiro no caixa, mas nada é nosso. E como o caixa tem que administrar esse dinheiro para prestar conta, se ele tem pouco, tem que administrar e prestar contas. Se ele tem muito, tem que administrar com a mesma atenção e depois prestar contas. Assim somos nós. Se passarmos aqui na terra com um pouquinho de recursos, ou na condição de pobres, financeiramente, realmente temos depois de prestar conta daquilo que recebemos. E se viermos com muito, também esse muito não é nosso. É como num caixa emprestado e temos que prestar conta daquilo que não nos pertence. Quando nós chegarmos no plano espiritual, ninguém vai perguntar se nós éramos ricos ou pobres. Porque ninguém é rico, ninguém é pobre. É apenas administrador dos bens que não é dele, que é do Pai. Quando nós começamos a vê-los como apenas administradores desses recursos, e nós administramos os recursos financeiros, o recurso da nossa voz, da nossa inteligência, do nosso coração. Existem recursos vários no campo moral, no campo psíquico, e no campo fisiológico, no campo econômico, no campo social, no campo político. Nós somos apenas administradores dos bens de Deus. Quando nós chegarmos lá, vão apenas perguntar se nós fomos bons ou maus administradores. Isso que é a pobreza, no sentido de Francisco. Ou em outras palavras, é de nos sentir desprendido de tudo. E se nós temos alguma coisa, usar esse nosso patrimônio, administrando muito bem, em benefício do próximo, gerando antes de tudo o salário. O salário é a verdadeira caridade. Porque é através do salário, porque todo salário dignifica o homem. E através do salário, fruto do seu próprio esforço, fruto do seu próprio trabalho, você recebe os meios para sobreviver, se sustentar os seus e aqueles que você ama. Então, o objetivo de Francisco com a irmã pobreza é reviver o Evangelho. Não é ser pobre no sentido de ser um mendigo e andarmos pela rua maltrapilhos. Não. Repare o caso de Jesus. Ele era o exemplo máximo, no entanto, o mais desprendido que já teve aqui na terra. E andava muito bem vestido. Não diz o texto que Jesus andava maltrapilho ou mendigando.
em uma passagem do Evangelho que diz que Jesus mendigava ou que andava maltrapilho. Muito pelo contrário. Diz até o contrário, dizendo que quando ele, na hora da cruz, os soldados tiraram a sua roupa, não quiseram rasgar para cada um ficar com um pedaço do pano. Não, jogaram sorte para ver com quem ia ficar aquela veste, porque ela era inconsútil, era uma veste perfeita. É até o contrário. E no entanto, ele passou desprendido de tudo, ao ponto de dizer: o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Era esse o desprendimento de Cristo, era esse o mesmo desprendimento de Francisco, era essa a ideia de Francisco. E Francisco ia além, dizendo que quando a gente ama, e que a gente pensa que aí sim, porque quando a gente ama, nós levamos para o plano espiritual o nosso amor, ele então nos lembra uma frase da Bíblia que diz, na sua primeira epístola, João, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, Deus é amor. Logo, quando a gente ama, nada mais estamos fazendo do que manifestando Deus. É Deus que está agindo por nosso intermédio. Logo, nós não somos donos de nada, nem do amor que a gente distribui. Agora, fica completamente claro todo o Evangelho que Francisco vivia. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. E mais ainda, como diz Lucas no capítulo 10, versículo 17, depois de fazermos todo o bem que devemos fazer, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação, porque nada absolutamente nos pertence. Uma vez, um pastor protestante acabou um discurso semelhante desse. E o fazendeiro se aproximou dele e disse assim: o que o senhor irá fazer nesse domingo de sol? Ele: nada, eu não tenho nenhum compromisso. Vamos então lá para casa, onde nós teremos a oportunidade de passar um domingo muito alegre, muito descontraído. O pastor aceitou e ficou surpreso com a beleza da fazenda daquele homem. A quantidade de gados, as plantações, a terra a perder de vista, a beleza da casa grande, da casa da fazenda, o conforto, a piscina térmica, os filhos bem formados, a quantidade de empregados. O pastor realmente ficou surpreso com a vastidão da fazenda, a vastidão dos negócios e a boa organização. O fazendeiro então pediu uma bebida para eles iniciarem o almoço, e quando o pastor ia virar o cálicezinho da bebida, ele segurou a mão do pastor e disse assim: só um momentinho. Bateu assim palmas e pediu para o homem de terno entrar. Era o seu advogado, que trazia uma pasta cheia de documentos. Ele apoia os documentos e começa a dizer assim: olha, a fazenda está no meu nome, todos os animais, mesmo os importados, entraram aqui, todos registrados, estão todos em meu nome. Olha aqui, a minha mulher recebe o meu nome através do casamento, os meus filhos também, todos os meus nomes, toda a minha fazenda, todas as minhas terras, os meus carros, os meus empregados, todos pagos. Como é que o senhor diz hoje lá no seu discurso que nós não temos nada, absolutamente nada? Como estão vendo, está tudo registrado em meu nome. O pastor não perdeu a calma, com toda a serenidade, tomou o seu drink e disse para o fazendeiro: por que o senhor não me faz essa pergunta daqui a 100 anos? Não precisava talvez nem 100 anos, talvez 50, 20, 30, 10 anos, 5 anos ou às vezes um dia. Tudo passa. Realmente nós não temos nada, absolutamente nada nos pertence. Não temos absolutamente nada. Passamos na vida e devemos passar na vida como desprendidos, para não sofrermos pelo apego, pelo egoísmo. Francisco de Assis, então, quando dizia da irmã pobreza, ele acenava com um desprendimento. E não um desprendimento de jogarmos as coisas inconvenientemente pela janela, não. Mas de reconhecermos que nada nos pertence, que somos apenas administradores dos bens de Deus. Mas ele tinha uma outra irmã, que era a irmã Castidade. A irmã Castidade, que nós interpretamos rapidamente como castidade no sentido sexual. Como Francisco não casou, então nós interpretamos que a castidade é no sentido sexual. Olha, não teria cabimento. Nem Francisco poderia dizer para nós ainda usarmos a castidade, porque senão o planeta tinha parado logo cerca de no máximo 100 anos depois dele. Porque todos nós
Morreríamos todos, ninguém mais sobreviveria, porque não teria a lei natural do nosso planeta, que é a reprodução. E nunca as escrituras falaram contra sexo, colocando o sexo como desequilíbrio, não. Diz a própria Gênesis de Moisés que depois do pecado, do erro de Adão, do pecado e do erro de Eva, que aconteceu no capítulo 3 do Gênesis, eles foram expulsos. Só depois de serem expulsos do Éden e quando vieram habitar a terra, é que diz lá, o primeiro versículo do capítulo 4. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Ou melhor, o conhecimento sexual só surgiu no planeta Terra e depois do pecado, depois do erro, depois da expulsão do paraíso. Como se estivesse dizendo assim, não é o sexo que é pecado. O que é pecado é o grande egoísmo do homem quando ele quer se fazer centro das coisas. E o sexo passa a ser pecado se ele abusar do sexo. Mas o sexo em si mesmo não é pecado, é um patrimônio sagrado. Tanto que é através do sexo que nós temos o sagrado e doce nome de mãe. É através do sexo que nós temos o lar, que é a primeira e a mais importante instituição da vida. É através do sexo que nós temos também a reencarnação. É através do sexo que nós temos um momento de carinho. É através da reencarnação que a gente pode evoluir. E evoluindo, que se cumpra o Evangelho lá no Sermão do Monte. Seja perfeito como o Pai é perfeito. Então, quando Francisco de Assis falava da irmã castidade, ele não falava da irmã castidade no sentido de sexo, e sim castidade de uma maneira geral. Castidade está na ideia de não abusarmos de nada. Buda, o grande Siddhartha Gautama, falava que o caminho certo era o caminho do meio. Nem para menos, nem para mais. É o caminho do meio. A castidade está necessariamente em saber usar sem abusar. Em tudo. Ser casto na alimentação, ser casto na bebida, ser casto nos nossos relacionamentos amorosos, ser casto em todos os princípios onde que a vida manda não abusar. Só tem uma coisa que devemos abusar. Como toda regra tem a sua exceção, tem uma coisa que nós devemos abusar. E abusar em quantidade limitada, é fazer o bem. Esse sim, abusem à vontade. E realmente é certo, porque fazer o bem é a manifestação perfeita do amor. Quando ele falava em castidade, falava então em controle de todas as nossas tendências negativas. O velho homem, o homem velho que gosta de abusar, que é instintivo, que é o homem do desejo, que quer antes de tudo se afundar cada vez mais nos seus desejos, é esse controle que ele pede para que venhamos a fazer. E que é muito difícil. A irmã castidade é difícil de ser vivida, porque já dizia Paulo de Tarso, todo bem que eu não quero fazer, todo bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E todo mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque o instinto é uma coisa natural. Desde que eu comecei a palestra, vocês estão respirando e não tinham pensado nisso. Porque é uma coisa natural e espontânea. Assim, o instinto negativo também já está natural e espontâneo, porque nós estamos vindo do reino animal, do reino inferior, do reino dos nossos erros, e estamos ainda mais perto da animalidade do que da angelitude. Estamos mais perto da animalidade do que da santidade. Por isso que é natural esse instinto em nós. Daí a necessidade de se policiar, de se controlar, de ser comedido, de se ter padrões ou parâmetros para que venhamos a conter a fera que ainda existe em nós. Castidade, então, para Francisco é não abusar de nada. Nós temos aí o exemplo, né? Que ser casto, por exemplo, se você mexe com negócios, por exemplo, como o do leite, seja sincero naquele seu negócio. Nós sabemos de pessoas que, quando o Papa veio aqui no Brasil, um leiteiro que tinha lá perto de casa, certo? Quando o Papa veio, ele ficava com um terço, orando, porque ele passou na rua do Matoso, ele ficou naquela fé maravilhosa. Mas ele sempre botou água na garrafinha do leite. O Papa passava, ele se benzia, mas botava água na garrafinha. Não era casto com ele estava fazendo verdadeiros adultérios consigo mesmo. E a Bíblia deixa bem claro que o pior adultério, onde faz com que a gente deixe de ser casto, é quando nós abusamos da lei de Deus e não vemos Deus governando a nossa vida. Por isso que está muito claro lá nas Escrituras, lá no primeiro mandamento de Moisés,
que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar outro Deus diante de nós. Quando nós colocamos outro Deus diante de nós, que é o dinheiro, que é o sexo, que são as drogas, que são o álcool, e nós nos amarramos ou nos prendemos a eles, passamos a ser escravos dele, deixamos de ser castos e passamos a ser adúlteros. Ou em outras palavras, ficamos submissos a coisas que não são Deus. E está bem claro nas Escrituras, ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas Francisco falava de uma outra irmã também, que é a irmã obediência. Essa irmã obediência, eu acho, é difícil da gente dizer qual é a mais difícil, mas essa é bem difícil, sermos obedientes. Nós não gostamos de ser obedientes, muito pelo contrário. O nosso princípio de revolta, motivo da queda espiritual, é a revolta, é a desobediência, é fazer o que a gente quer e bem quer. A própria história simbólica de Adão e Eva mostra que tudo começou com a desobediência. O Senhor disse, não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Primeiro tem que ter muita imaginação para pensar que esse fruto é sexo, né? Apenas as Escrituras falam, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, se interpretar que isso é sexo, tem que estar realmente bem confuso mentalmente. No entanto, diz apenas para não comer. E eles foram e desobedeceram. E quando desobedeceram, entraram num estado de confusão, como diz lá o capítulo 3 da Gênesis. Eles entraram num estado de confusão, num estado de vergonha. Aí surgiu a vergonha. Surgiu o estado de confusão psíquica. E diz o texto que Adão se escondeu. E simbolicamente, o Senhor apareceu para falar com ele. E disse, Adão, aonde você está? Ele diz, eu estou aqui atrás da árvore. O Senhor disse, por que você está atrás da árvore escondido? E ele diz, porque a mulher me deu do fruto da árvore e eu comi. Como se estivesse dizendo, a culpa não é minha, é da mulher. O Senhor então vira-se para a mulher e diz, mulher, por que você fez isso? Ela então fala, não, é que a serpente me tentou. E o Senhor então vai perguntar à serpente, olha, repare que depois que houve a desobediência, nós passamos juntamente com a desobediência a sermos mentirosos. E gostavam de colocar a culpa nos outros. Adão primeiro se escondeu de vergonha. Segundo, ele diz que a culpa não foi dele, foi da Eva. E a Eva diz que a culpa não foi dela, foi da serpente. A serpente não tinha mais ninguém culpar, ficou com a responsabilidade dos erros. Não, mas o Senhor compreendeu e culpou a todos. Como se estivesse dizendo assim, eles podem ter te tentado, mas você só fez porque quis. Porque você quis desobedecer. Porque você recebeu a razão para saber o que é bem e o que é mal. E tinha um livre-arbítrio para optar entre o bem e o mal. E não quis. Logo, terás a responsabilidade de pagar pelos seus erros. A desobediência está na origem da nossa queda espiritual. Diz a pergunta 262 do Livro dos Espíritos, que fala da queda do homem, que eu já citei para vocês, deixa bem claro, quando os espíritos resolveram desatender a lei de Deus e a ajuda dos bons amigos espirituais, é que eles caíram, cometendo a queda do homem. Então está na desobediência. A desobediência é o nosso princípio natural. E nós somos assim. Reparem nas greves. Reparem nas lutas dos sindicatos. O que nós vemos de bandeira acenando pelos direitos é muito interessante. Aliás, só acenam pelos direitos. Raramente a gente vê uma bandeira acenando pelos deveres. Todo mundo grita pelos seus direitos, mas pelos seus deveres e as suas obrigações, ninguém gosta. No entanto, é essa a grande dificuldade nossa, de fazermos não o que a gente quer, não fazermos Deus girando em torno de nós, mas nós girando em torno de Deus. Sermos ao contrário, nós somos elétrons girando em torno de núcleo. O que nós queremos é até que Deus faça o que a gente quer. Ora, nós costumamos até fazermos pacto com Deus. É comum isso no ser humano. As promessas são verdadeiros pactos. Que a gente diz assim, Senhor, eu te dou uma vela, como se Deus precisasse de luz. Eu te dou uma vela, eu te dou uma perna de gesso, ou de cera, ou eu te dou isso, eu te dou aquilo, ou aquilo outro, ou eu faço tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, eu subo a escada da penha de joelho, eu dou tantas sacolas de mantimento para os pobres, mantimento para os necessitados. Se tu me deres isto. Está claro?
E nós espíritas continuamos ainda não muito afastados dessas ideias, mas nós ainda fazemos assim, porque nós temos o costume até de, na hora das nossas preces, ensinar a Deus o que Ele deve fazer ou não. Aliás, nós falamos direitinho o que Deus deve fazer. Nós explicamos para Ele, começamos a nossa prece: Senhor, ampare fulano de tal que se encontra no hospital. E a gente dá o nome todo. A gente diz a rua do hospital, diz o número do hospital, o andar, o número da enfermaria e o leito em que ele se encontra, como se Deus não soubesse. Ou mais ainda, antes da gente pedir, Deus já estava ajudando. Como diz Paulo no Areópagos em Atenas, está lá no Atos, no capítulo 17, versículo 28, nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. Mas, no entanto, vocês poderiam dizer assim: mas Jorge, calma, mas não é isso que fala a doutrina? Não é importante a gente colocar os nomes para as orações, orar assim para os nossos doentes? É, e continue fazendo isso. Não ensinando a Deus, mas continue fazendo isso. Aí vocês poderiam dizer assim: ah, mas para quê? Porque quando a gente começa a dizer na rua tal, no endereço tal, número tal, nós estamos concentrando. E antes de tudo, nós já estamos ajudando, emitindo a nossa vibração para aquele endereço. Antes de tudo, já estamos sendo doadores da nossa energia em benefício daqueles necessitados. Então passe, antes de tudo, a não ser um pedinte, mas antes um coparticipador do trabalho da reconstrução física, biológica, psíquica daquele necessitado em quem você lembra nas suas preces. Ou em outras palavras, nós temos uma ideia muito forte em nós de desobediência. É tão vivo isso que Jesus fez um alerta no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, na chamada Quinta-feira Santa, quando ele anunciou: Pai, se eu pudesse, eu afastava de mim esse cálice amargoso que eu irei tomar agora. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus fala que não queria fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, através dele, ele se coloca como servo de Deus. E a gente só pode servir a um Senhor, não a gente mesmo, não a nenhum outro fora de nós, mas antes de tudo a Deus. O Deus que não o Deus que está lá longe, mas antes o Deus que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, e nós somos templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. É essa a força da revelação espiritual. Deus está dentro de nós e nós devemos viver em função de Deus. É tão importante que chega a anunciar Jesus: todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, e não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba, porque está tudo matematicamente controlado. No entanto, nós poderíamos pensar assim: se essa irmã obediência é fazermos a vontade de Deus, se a irmã castidade é anularmos o nosso homem velho para sermos submissos à vontade de Deus, se a irmã pobreza nada mais é do que sermos desprendidos dos bens materiais e, antes de tudo, desprendidos de nós mesmos, sabendo renunciarmos a nós mesmos, como é que Francisco de Assis pediu para ter as marcas do Cristo? Será que não é um pouco de vaidade? Para que ele queria ter as marcas externas de Jesus, quando o importante era ter a marca interna do Cristo? Vamos dar um outro exemplo. Diz que certa vez ele vinha andando na beira de um precipício e que a terra cedeu, a terra quebrou e ele caiu lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês. O que é isso da terra quebrar, a gente cair? Uma vez eu estava num cemitério de Itacuruçá, aqui perto de Muriqui, quando houve lá o enterro do corpo da diretora do ginásio lá. Um amigo nosso, o senhor Jorge, estava numa das pontas do caixão com a corda, fazendo com que o caixão descesse. E vocês sabem como é que é cemitério do interior, né? 7 palmos, terra para um lado, terra para o outro, e o caixão descendo. Ele ali na beira, a terra quebrou, ele caiu lá embaixo, pisando no caixão. Na hora que ele pisou no caixão, ele deu um pulo só, gritando: valeu-me, Virgem Maria, e saiu fora. Como se estivesse dizendo assim, né? Ali eu não fico. É isso que é a terra quebrar. Francisco, ele vinha andando assim na beira do abismo, a terra quebrou, a terra cedeu, e ele foi lá embaixo. Quando ele chegou no fundo do abismo, ele começou a subir. Ele segurava na terra e dizia: ajude-me, irmã terra. Segurava na pedra e dizia: ajude-me, irmã pedra. E segurava no mato e dizia: ajude-me, irmão matinho. Ajude-me, irmão arbusto. E assim ele foi subindo. Uma outra vez ele chamava também irmão sol, irmã lua, irmão lobo. Até que ele chegou na planície. Chegando na planície, ele viu um pastor passando com uma porção de ovelhas. E ele perguntou para onde que aquele pastor estava indo.
E o pastor disse que estava indo para o matadouro. E ele disse: mas será que você não pode me dar essas ovelhas para mim? Porque eu não queria que elas fossem sacrificadas. E o pastor disse que não podia. E ele falou assim: e se eu te pagar? Eu disse: mas você não tem por que me pagar. Eu falei assim: mas eu tenho a minha roupa, essa roupa que eu estou usando. Ele falou: mas essa roupa só compra uma ovelha. E Francisco ficou completamente nu. O pastor foi embora rindo dele e deu apenas uma ovelha para Francisco. E ele disse: bom, pelo menos uma irmã ovelha eu salvo. Ora, pela essa atitude que nós estamos vendo dele, é que ele era extremamente humilde, tomado de amor e de paixão pelo Cristo. Como é que pode ao mesmo tempo ele ter um ar um tanto arrogante de querer pedir para ter as marcas do Cristo? E ficou com as marcas do Cristo, todo o seu corpo ficou como se fosse pontas de lápis sangrando, tá certo? Pontas de sangue, e em várias partes do corpo as marcas da cruz. Mas, no entanto, nós precisamos pensar: será que ele realmente pedia para ter essas marcas externas do Cristo, ou ele pedia para ter as marcas internas do Cristo? O que era Francisco que ele realmente pedia? Ele, conhecedor de toda essa filosofia tão profunda como nós acabamos de mostrar, completamente em coerência com o Evangelho, para que ele pedia para ser parecido com o Cristo externamente, quando o importante era ser internamente? E aqui eu vou dizer para vocês, com certeza, ele queria ter as marcas do Cristo mais internas. Apenas nós precisamos entender o que é que deve ter acontecido para ele ter as marcas externas. Vamos mais em parte. Certa vez, ele diz para Frei Leão: Frei Leão, eu vou lá para o alto do Monte Verno, para a minha cela, e lá eu vou meditar, e vou me encontrar com Cristo. Não suba, me deixa na minha tranquilidade, meditando com Cristo. E assim, o tempo já estava indo avançado, já havia se passado já cerca de 40 dias e 40 noites, era frio, e Frei Leão, lá embaixo, na cidade agitada, começou a ficar preocupado. O que deve estar acontecendo com o paizinho, ou com o padre? Pai, padre. Com o padre, ou com o paizinho Francisco? Será que ele está morto? Será que ele está passando fome? Será que dessa vez o lobo não obedeceu ele? Que já que uma vez o lobo obedeceu, e será que dessa vez não obedeceu? O que aconteceu? Ele começou a ficar tomado por essas preocupações e resolveu subir o Verno. Chegando lá, ele viu um anjo conversando com Francisco. Ele então se coloca atrás da árvore e começa a perceber e a observar o que o anjo falava. E o anjo diz para Francisco que o Cristo iria aparecer para ele, e que ele iria ficar com as marcas do Cristo, e que era necessário que ele pedisse a ajuda de Frei Leão e de Irmã Clara. Nesse exato momento que o anjo falou isso, Frei Leão, que estava atrás da árvore, deu um passo para frente e disse: já estou aqui, se estiver precisando de mim. O anjo imediatamente foi embora, né? Aí Frei Francisco interroga ele: por que você fez isso? Por que você veio aqui? Eu não disse para você me deixar em tranquilidade? Olha, quando eu te precisar, eu te procuro. E Frei Leão desceu, e ele ficou na expectativa de se encontrar com Cristo e ter as marcas do Cristo. Mas o que vem a ser isso realmente? Vamos tentar mostrar um exemplo do que realmente não adianta você ser parecido com Cristo externamente, que o que vale é ser parecido com Cristo externamente. Mas por que ele queria ter essas marcas? Será que elas não eram de ordem interna? E se eram de ordem interna, por que elas ficaram assim externamente? Vamos continuar aqui na nossa meditação. Então, certa vez, quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, 13 anos por aí, nós tínhamos um sítio aqui no Recreio dos Bandeirantes. Um sítio muito bonito, com playgrounds, 8 apartamentos, uma área, um espaço de lazer muito grande. Com a mãe tinha um orfanato para 150 crianças, e todo fim de semana ia um grupo de crianças lá para o sítio. A casa sempre ficava muito cheia, muito movimentada. E a nossa maior alegria, quando chegávamos lá, pegávamos as nossas bicicletas e íamos pedalar, né? Mas havia uma época que a gente não gostava muito, era a Semana Santa, porque o papai era muito religioso. Chegava na Semana Santa, ele apagava a luz, a porta ficava aberta meio palmo só, os santis ficavam todo cobertos de roxo, a gente não podia cantar, não podia gritar, não podia correr, e as bicicletas ficavam penduradas no gancho. Era um sofrimento passar a Semana Santa. E a gente então ficava naquela expectativa. Até que nessa época, eu vi uma propaganda no jornal dizendo que ia ter uma peça sobre Jesus. Então nós pedimos para o papai se a gente podia ver. Ele ficou muito contente, chegou até a comentar com a nossa mãe:
Puxa, que bom, eles estão querendo ver uma peça sobre Jesus, que coisa bonita. E nós fomos, a gente queria mesmo era passear, se distrair um pouquinho, né? Dar umas voltas. Chegamos lá, era um cenário bonito, eram bons artistas, o teatro estava cheio. E logo aconteceu uma coisa que não estava previsto na peça. O anjo vinha atrás de uma nuvem, pelo um tablado, no alto, ele ia anunciar para Maria, quando ele sairia da nuvem, ele ia anunciar, né? Ó, bem-aventurada entre todas as mulheres, cheia de graça, tu serás a mãe do Messias. O que acontecia é que o anjo, que a nuvem estava amarrada no fio de nylon, e o sujeito puxava lá de trás o fio de nylon, e o anjo vinha abaixado. Só que o camarada puxava com muita pressa e apareceu um pedaço do anjo, e a asa dele fazia assim, peraí, calma, vai devagar. E todo mundo viu isso, foi quando eles fecharam a cortina, pediram desculpas, e depois a coisa voltou, e voltou realmente de uma maneira muito bonita. Eram bons artistas. Começou então a pregação de Jesus. E eu pensei assim comigo, se Jesus esteve aqui na terra, foi igual aquele ali. Tinha essa postura, tinha essa altura, tinha essa barba, tinha essa voz, esse jeito de caminhar, esse jeito de ser. E muitas pessoas ficaram admiradas com a representação daquele Jesus. Muitas pessoas, como nós também, choravam no auditório. E foi assim então que Jesus começou as suas pregações, o Sermão do Monte, até que houve a multiplicação dos pães. Foi muito interessante que na hora da multiplicação dos pães, eles colocaram um buraco no pau e um cesto. Só que a gente não viu o buraco, né? Depois é que a gente foi ver que tinha um buraco no pau e tinha um cesto, o cesto era furado. O sujeito por debaixo do pau que ia botando o pão. Por isso que Jesus ia tirando o pão, ia dando para os apóstolos, ia passando para a plateia e não acabava pão. Num cesto daquele não podia caber tanto pão, mas é que tinha um buraco por debaixo do palanque que ele ia passando, né? Do palco que ele ia passando então os pães. Então era uma coisa que impressionava demais, realmente bem feito. Quando aconteceu aquela passagem de Jesus andando sobre as águas, eles colocaram papel laminado, brilhava, colocaram ventiladores e aquilo então tremia num tablado mais alto de folha de compensado peso por cordas. E Jesus estava lá do outro lado, e desse lado estava a barca com os apóstolos. E Jesus então começou a andar sobre as águas. E nesse exato momento que ele estava andando com toda aquela sua postura, com aquele ar de seriedade, com aquela sua voz meiga, Pedro então fala do outro lado, Senhor, me ensine a andar sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro, porque tudo é possível àquele que tem fé. E Pedro entrou também naquele tablado, onde os papéis laminados tremiam e começou a andar. Foi só Pedro entrar e começar a andar que a coisa ficou pesada demais, a corda arrebentou, eles caíram lá embaixo e Jesus gritou, desgraçados, vocês querem me matar? Estão pensando que eu sou Jesus mesmo? E começou então a xingar. E falou coisas realmente, gente, que eu não posso falar aqui para vocês. Se vocês verem lá aquele Jesus, o que ele falou, porque realmente ele não era Jesus. Está claro? Ou em outras palavras, ele externamente parecia com Jesus, mas internamente ele não era Jesus. Ele representava Jesus, mas lá dentro ele era lobo. Ele tinha só a forma de ovelha. Por isso que a gente pode indagar que Francisco não queria externamente ser igual a Jesus. O que importava era ter as marcas externas do Cristo, a filosofia que ele conhecia. Ele queria ter as marcas, o selo, o sinete do Cristo espiritual, vamos dizer a Paulo, sem ter as marcas externas. Eu trago em mim as marcas do Cristo. Era isso que Francisco queria também, ter as marcas do Cristo, mas as marcas internas do Cristo. No entanto, ele continua no Monte Verna, na expectativa, em oração e em jejum para se encontrar com o Senhor. E nós sabemos que o Cristo apareceu para ele. Se o Cristo apareceu externamente ou internamente, não sabemos. O que o Cristo falou, não sabemos. Esse é um segredo que está na alma de Francisco, que ele não pode dizer. Como Paulo também certa vez disse, teve um homem que foi no terceiro céu e que viu coisas que não podem ser ditas. Esse é o grande segredo da alma do místico, o seu encontro com Cristo. Apenas o fato externo podemos narrar. Lá embaixo na planície, os pastores estavam dormindo com as suas ovelhas e os viandantes. E de repente surgiu o sol. As ovelhas levantam, os pastores levantam para mais uma vez, normalmente, começar o dia. E quando eles começam as suas atividades, tudo fica escuro outra vez.
E só mais tarde que começa gradativamente o sol a surgir por trás do Monte Verna. O que aconteceu foi uma outra coisa. Foi um sol. Era um sol moral que surgiu naquela localidade e que iluminou tudo que parecia dia normal. Foi o Senhor que apareceu para Francisco. Já antes, lá no Tabor, o Cristo se transfigurou e diz Pedro que nunca viu roupa assim tão alva e que a sua fisionomia brilhava como o sol e iluminou todo o Tabor. A cena se repete. Ele aparece para João embado em luz. Era uma luz que se confundia com Francisco. Já não havia mais Francisco nem havia Cristo, só havia a luz. Era um fogo, era um incêndio que abrasou Francisco por inteiro. E quando acabou aquele incêndio, Francisco trazia as marcas do Cristo. E ao descer do Verna, apenas podemos dizer que era um outro o Francisco. Já não era mais o mesmo. Era um outro. E quando perguntavam para ele o que havia acontecido, ele apenas dizia, Deus é, basta. Batia um pauzinho no outro e cantarolava e fazia música e dizia, Deus é, basta. Tudo que ele viu, tudo que ele aconteceu, ele não pôde dizer. E as marcas ele não mostrou para ninguém, a não ser para Frei Leão e Santa Clara. Se envolveu no seu manto, mostrando que realmente era humilde e que ele não desejava ter as marcas externas, que ele realmente a escondeu debaixo do manto. E desceu sim com a marca no coração, ou com as marcas no espírito, já completamente diferente. Não era mais o mesmo. Vamos ver, através da doutrina espírita, como é que a gente pode entender essas marcas no seu corpo, essas marcas externas, ou esse fenômeno que nós chamamos em parapsicologia de estigma ou estigmatização. Segundo a revelação espírita, nós temos o espírito, o corpo perispiritual e o corpo físico. Vamos ser claro e preciso no que eu estou dizendo. Você está me vendo aqui? Eu tenho uma imagem, né? Tem a sua imagem. Então, isso que eu estou perguntando. Você está me vendo? Está me vendo? Não. Você não está me vendo. Você está vendo? É o meu corpo físico. Eu não sou o meu corpo físico, eu sou o espírito imortal. Tá certo? Quando eu desencarnar, se você tiver a mediunidade e me ver também, você não vai me ver. O que você vai ver é o corpo perispiritual do espírito. Tá certo? Nós somos o espírito. O que é o espírito? Nunca ninguém viu. O espírito, como diz o Livro dos Espíritos na pergunta 89, é uma centelha anímica. Ou como diz a pergunta 139, é uma centelha etérea. Ou como nos fala a pergunta 613, é uma centelha divina. O espírito é uma centelha, ou em outras palavras, é um centro de consciência. É um centro de consciência que comanda, dirige e cria o corpo perispiritual, que comanda, dirige e cria essa imagem que é o corpo físico. Tá certo? O espírito é apenas espírito. Deus é espírito, não é matéria. Nós também somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos espírito e criamos pela nossa manifestação energética ou psíquica. Nós criamos o nosso corpo perispiritual que cria o nosso corpo físico. Quanto mais atrasado é o espírito, mais atrasado é o seu corpo perispiritual, mais atrasado é o seu corpo físico. Por isso que o homem da pedra, ele era um espírito ainda bastante simples, era um espírito bastante atrasado. Logo, por ser atrasado, ele tinha um corpo perispiritual atrasado, que formava um corpo físico bastante atrasado, peludo, macacóide, com braços compridos e uma cabeça pequenininha, onde que tudo estava voltado para a sua força muscular e nada para a inteligência, ou quase nada para a inteligência. Com o passar do tempo, esse espírito evolui, encarna, desencarna, e conforme que ele vai evoluindo, esse espírito continua o mesmo, só que em outra posição, numa posição melhor, num estágio mais adiantado. Nesse exato momento ele cria um corpo perispiritual mais adiantado, mais rarefeito, mais luminoso. O corpo perispiritual é a imagem, é o espelho, é o reflexo do espírito. E imediatamente ele passa a criar um corpo físico melhor,
É o nosso caso. Hoje, nós estamos mais adiantados de quando nós estávamos na Idade da Pedra. Por isso que nós temos um corpo perispiritual melhor do que aquele. E o nosso corpo físico hoje é melhor do que aquele corpo em que nós habitávamos. Está claro? Só que com o Francisco aconteceu um caso diferente. O espírito se transformou. O corpo perispiritual imediatamente se transformou no fenômeno do Verbo. Lá no fenômeno em que Cristo apareceu para ele, que ele entrou nesse grande incêndio crístico, ele espiritualmente se transformou e entrou na faixa do espírito puro, dos espíritos elevados, longe e livre da atuação do antissistema, longe e livre da atuação da necessidade de habitar o nosso mundo. Ele espiritualmente se transformou. Imediatamente o perispírito acompanhou. Imediatamente o perispírito brilhou, se iluminou. Virou o que o Evangelho chama de veste nupcial, pronta para o casamento ou a unidade com Deus, um grande incêndio que é Deus. E o corpo físico, esse continuou o mesmo, porque ele estava habitando o mesmo corpo físico. E aí houve uma grande descarga energética no corpo físico. E o corpo físico suportou o máximo que conseguiu suportar. O corpo físico não esperava tanta descarga energética, como se fosse uma espécie de uma bomba atômica estourando em Francisco, quando ele recebeu realmente aquela grande energia. Por isso que diz o professor Pedro Baldi, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, Francisco de Assis foi o máximo que a biologia humana conseguiu suportar. Se essa descarga espiritual fosse maior, desintegraria o corpo de Francisco. Foi o máximo que ele conseguiu suportar. E aí o seu corpo ficou todo marcado, todos em chagas, todos em sangue. Não que ele quisesse as marcas externas, ele queria a marca interna, que era espiritualmente ser semelhante a Cristo, espiritualmente ser todo tomado pelo amor. Mas houve o efeito físico. Vamos tentar explicar com relação à lâmpada. Vocês sabem que quando acaba a luz, o que acontece? A gente vai imediatamente lá e desliga o aparelho, porque senão a luz pode vir com muita força, não queima a televisão, não queima o rádio. Vocês já viram a lâmpada? Acaba a luz. Quando volta, ela não brilha mais do que o normal? Ela não fica bastante clara? Vamos supor que se essa luminosidade continuasse aumentando, o que iria acontecer? Não queimaria a lâmpada? Vamos imaginar que aquele filamento não queimasse. Ela ia aumentando o clarão, a luminosidade, o que aconteceria com o vidro ou com a periferia da lâmpada? Não suportaria, derreteria, tá certo? Foi o que aconteceu com Francisco. O filamento que liga espírito e perispírito não rompeu, continuou firme. O cordão de prata que liga o corpo perispiritual ao corpo físico não rompeu, tá certo? Quer dizer, o filamento não rompeu, a luminosidade aumentou e o corpo suportou o máximo que conseguiu suportar sem desencarnar, mas não ficou muito tempo. No máximo 2 anos depois ele desencarnou. Primeiro, cumpriu a sua missão espiritual. E segundo, que biologicamente estava enfraquecido, cansado, esgotado, e vivia numa outra dimensão. Caminhava leve e manso, apenas cantando uma melodia maravilhosa. Foi a partir desse momento que ele fez o cântico ao sol e cantava para o irmão sol, a irmã chuva, o irmão vento, o irmão passarinho, o irmão fogo, quando ele dizia: irmão fogo, como tu é belo. Irmão sol, como você é abençoado. Irmã lua, como é lindo tu nos iluminar à noite. Ele assim só ficou tomado por poesia, tomado pelo misticismo tremendo, sentiu uma unidade na natureza, Deus na natureza, e ele mergulhado numa integração na natureza, quando ele pôde dizer também, como Paulo disse na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Muita paz. Aí está, realmente, Francisco de Assis, um espírito de alta capacidade, e bastava ser João, né? O discípulo amado de Jesus, né? Aquele espírito maravilhoso, esse espírito que está de amor, aquela vibração tão intensa. É como o Jorge falou mesmo. A presença do Cristo, imagine, quando o Cristo se aproxima da Terra, a Terra sofre. Uma aproximação daqui sofre o efeito da sua luminosidade, da energia que parte do Cristo.
Quando nós falamos do perispírito de Chico, imagine o perispírito de Cristo, não, quer dizer, não tem nem mais, é uma luz intensa. E nós sabemos que o perispírito é a roupagem do espírito, e ele tende também a se aperfeiçoar cada vez mais e tornar-se mais rarefeito, e uno com a sua própria energia do espírito, né? Mas aí nós temos aí uma noite de muita paz, nós temos que agradecer ao Jorge, e já programando, né, para que ele possa fazer um trabalho conosco junto com as parábolas. Vamos ver se nós conseguimos, se ele arranja um tempinho. A esposa dele também, nós vamos convidá-la para ele fazer uma palestra aqui, não é? O Jorge vai se carregar de manter esse contato consigo com a gente. E nós vamos prosseguir e trazer, logicamente, o Jorge aqui com outras palestras, com outros ensinamentos, que eu peço até para que ele mesmo, depois até dê ideia de trazer. Mas, olha, esse livrinho, o livro, nosso irmão Jorge, Damas Martins, e nós vamos fazer o seguinte, ele será, lógico, ele trouxe, e o preço dele é 1.000 cruzeiros, e vai ser uma parte doada para, não é? 50% para os trabalhos de caridade, que nós mantemos, e na própria casa também. E se eles quiserem, Evolução de Adão, você poderia fazer uma... Isso. O nome do livro é Evolução de Adão, Reencarnação do Gênesis à Psiquiatria. Esse livro daqui foi escrito a 4 mãos. A primeira parte dele foi eu que escrevi, e a segunda parte é do Dr. Roberto Silveira, que é meu sogro. Deixa eu explicar para vocês. A Evolução de Adão, do Gênesis à Psiquiatria. O que nós estamos falando aqui é sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis, que fala lá na Bíblia, que fala da criação do mundo. Depois a gente fala de Adão e Eva, da criação do homem, tá certo? E da sua queda, do seu erro. Então a gente fala disso, nós fizemos a tradução do hebraico, tem os textos em hebraico, mais de 40 gráficos e figuras, mostrando todo esse trabalho de evolução. Nós fizemos então uma retomada, explicamos isso à luz da doutrina espírita. Essa primeira parte, que é a parte teórica, fui eu que escrevi. A segunda parte é o Dr. Roberto Silveira. Ele, com a sua experiência de psiquiatria, aí vem o lado aqui da Gênesis à Psiquiatria, né? Eu fiquei com a Gênesis à Psiquiatria. Ele foi lá para mostrar as consequências dessa queda no consultório psiquiátrico, em que as pessoas vão lá com problemas, e todos esses problemas ainda é fruto do seu velho egoísmo, que é fruto da sua queda espiritual, que é fruto da sua rebeldia. Logo, Adão somos todos nós que estamos nessa evolução. E por enquanto que somos doentes, enfermos, às vezes caímos no consultório psiquiátrico. E a causa dessa enfermidade, desse desequilíbrio, está no nosso passado, na nossa queda espiritual. O Dr. Roberto então pega um caso, analisa um caso de esquizofrenia. Esquizofrenia quer dizer racha de visão, fruto da queda mesmo, racha de visão. Ele analisa um caso de esquizofrenia e vai, através de reuniões mediúnicas com médiuns diferentes, com 5 médiuns diferentes, em 5 locais diferentes, em 5 épocas diferentes. Ele vai e tem uma revelação de uma vida diferente desse mesmo doente que estava no consultório. Então ele traça um paralelo das vidas, das reencarnações desse espírito, para mostrar que realmente a origem dessa esquizofrenia estava lá na desobediência, fruto da queda espiritual, como no exemplo de Adão, que é uma imagem, que é um símbolo da Bíblia, mas que se encaixa com todos nós, que é a nossa vida, que é a nossa história. Esse é o objetivo do livro. Esse livro daqui ele custa 1.000 cruzeiros, 50% fica aqui para ajudar a casa, e os outros 50% é a renda para a gente poder financiar outros inscritos nossos, tá? Então nós vamos sortear, né, os 2 livros. Mão marcadas, Mão marcadas, Espíritos Diversos, Franciscano Xavier, Evolução de Adão. Onde estão os nossos... Cadê a... Estão todos os números aqui? Não. Não? Vai completar agora? Obrigado, prazer, tá? Jorge, pode pegar o carro? Gostei do rapaz, ele tem uma facilidade muito grande para falar.